O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje 21ª semana do tempo comum, hoje quarta-feira, dia de novena, e hoje de modo muito especial, a liturgia de hoje vai nos apresentar o conflito entre Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Conflito esse pautado no desejo de Jesus de anunciar a verdade, a justiça e a paz, não compreendida pelos fariseus e nem pelos mestres da lei. E é interessante observar que Jesus, anunciando a verdade, no meio de uma comunidade que tem vivido de maneira muito intensa um legalismo desenfreado, se torna, no meio da comunidade, Jesus um sinal de ameaça para aquela comunidade. E hoje, diante dos mestres da lei e dos fariseus, Jesus chega a chamá-los de hipócritas, porque por fora são belos, por fora apresentam inúmeras propostas para o povo, mas que na verdade não são capazes de viver. Ou seja, uma beleza aparente domina o coração dos fariseus, privando eles da experiência da verdade que o Evangelho propõe. Por isso, a liturgia de hoje nos questiona precisamente neste ponto, sobre a autenticidade da forma do nosso anúncio. Se a experiência com esse Jesus de Nazaré, de fato, tem me transformado de dentro para fora, me fazendo, de fato, sinal da graça da vida por onde eu passo. Ou eu continuo tendo ainda a mesma atitude dos mestres da lei e dos fariseus, usando o Evangelho a meu favor, a fim de oprimir e condenar aqueles que eu julgo não serem santos como eu digo ser santo. É interessante que essa dinâmica que os mestres da lei e os fariseus viveram no tempo de Jesus se repete ainda no meio de nós, no meio do cristianismo, com tantas pessoas que se acham santas e dignas ou autoridades para condenar os outros a partir daqueles paradigmas que ele tem como santidade. A proposta do Evangelho de hoje, no discurso de Jesus para os mestres da lei e para os fariseus, também cabe a nós, cristãos, que muitas vezes dizemos amar Cristo, mas não somos capazes de amar na autenticidade, na verdade da nossa vida. Por isso o Evangelho de hoje, a liturgia desta quarta-feira, nos convida a uma experiência de conversão, a uma experiência real e profunda com esse Cristo que me pede mudanças. Mudanças primeiramente para mim, para o meu interior que precisa se converter, para que depois eu possa de fato anunciar a experiência de Jesus Cristo, não as coisas que eu acredito serem verdade. A experiência do anúncio do Evangelho precisa ser pautada numa experiência real com Cristo que transforma primeiro a minha vida e a partir dessa realidade é capaz de transformar o mundo e a sociedade onde eu vivo. Qual é o critério, então, que nós, enquanto cristãos, precisamos aprender a usar
para discernir se a nossa forma de anúncio tem sido de fato anúncio do Cristo ou anúncio da nossa compreensão desse Cristo. É quando a minha forma de anunciar entra em conformidade com o meu modo de viver. Se aquilo que eu anuncio eu tenho vivido, sinal que de fato eu estou caminhando dentro da experiência do Cristo. Porque nosso Senhor não falou nada a não ser aquilo que Ele mesmo viveu na sua vida. Se Ele falou de amor, Ele foi capaz de amar. Se Ele falou sobre perdão, Ele foi capaz de perdoar. Se Ele falou sobre misericórdia, Ele agiu com misericórdia. Se Ele falou de justiça, Ele também agiu conforme a justiça. E vale lembrar que justiça, na concepção bíblica, não é o mesmo conceito de justiça que nós temos hoje. Uma justiça pautada na realidade do merecimento. Não. A justiça no Evangelho é dar a Deus aquilo que lhe cabe e ao próximo aquilo que também lhe cabe. A experiência da justiça no Evangelho caminha lado a lado com a experiência da misericórdia. Porque Deus, na sua profundidade e na mesma intensidade, é justiça e é misericórdia. Por isso eu ouso dizer que Jesus e a experiência desse Deus, Pai das misericórdias que Ele nos apresenta, nos deixa bem claro que na sua misericórdia o Senhor age com justiça e na sua justiça o Senhor age com misericórdia. Então não adianta falarmos de justiça sem levar em consideração aquilo que é a misericórdia de Deus. E a mesma coisa cabe para a misericórdia. Porque muitas vezes nós corremos o risco de cair nos dois extremos. Ou anunciamos um Deus tirano, um Deus que vai me cobrar, que vai me levar para o inferno pelos meus erros, esquecendo a misericórdia, ou anunciamos um Deus que tudo pode, que tudo convém, que tudo pode ser feito. A experiência de Jesus Cristo, ela precisa ser autêntica. Ela precisa me transformar de dentro para fora a imagem daquele que me amou e me chamou à experiência da vida. Por isso Jesus condena de maneira clara no Evangelho de hoje toda atitude de hipocrisia referente à experiência do sagrado e para com o povo. Então eu não posso e não tenho o direito de anunciar a palavra de Deus a partir daquilo que eu acredito ser, mas eu preciso anunciar a palavra a partir daquilo que eu tenho vivido dela de fato, para que ela possa de fato ter força de transformação no meio onde a palavra acontece. Por isso o Evangelho de hoje, a liturgia desta quarta-feira, nos convida a uma experiência profunda de conversão, de olhar para a nossa própria vida e perceber se a nossa vida tem sido de fato anúncio do Evangelho ou se nós ainda estamos agindo como os mestres da lei e como os fariseus, usando do sagrado para oprimir e condenar o nosso povo. Que a Mãe de Deus nos ajude nesse caminho de discernimento a responder com autenticidade o convite do Senhor, que é um convite de vida e de salvação. Por isso, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós.